Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição do Alesp em Pauta, vamos debater sobre essa prática que inicialmente se popularizou na rotina de grandes empresas e também se torna comum nas instituições de ensino: o desenvolvimento de competências socioemocionais. Nossas especialistas, Diana Quintanella, diretora do Minimi, e Adriana de Melo Ramos, são as nossas convidadas de hoje de forma virtual. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto tão importante realmente, né? Que precisa realmente ser assunto. Verdade, fundamental, É um né? prazer. Bom, agradeço Fique à vontade, o convite. Adriana, pode falar. Seja bem-vinda também. Adriana, começando com você, qual que é a importância de se desenvolver as habilidades socioemocionais, não só no ambiente de trabalho, mas principalmente nas escolas, no desenvolvimento das crianças e adolescentes? Quando a gente pensa na escola, a escola ela tem uma função educativa do desenvolvimento integral das crianças. Então, quando a gente pensa numa escola, na época que nós estudávamos, né, existia uma separação, né, bem grande entre o que era a função da família e o que era a função da escola. E se compreendia que a escola era um local que se aprendia os conteúdos que são formais da escola, que estão ali distribuídos nas diversas disciplinas: português, matemática, história, geografia. E já existem estudos há bastante tempo sobre a importância da escola ser um lugar, porque, claro, esses conteúdos eles continuam sendo importantes, mas eles não são suficientes quando a gente pensa na construção de uma personalidade, de um sujeito, né? Então, dessa criança, quando ela se torna adulta, um sujeito que seja atuante, que seja consciente dos problemas que hoje nossa sociedade enfrenta. Então, a escola, ela tem um papel, e isso tem se tornado de forma mais explícita, de formar integralmente essa criança. Não apenas com esses conteúdos, não apenas para se preparar para o vestibular, ou não apenas para se preparar para o mundo do trabalho, mas principalmente para nós pensarmos quem é esse cidadão, quem é o tipo de pessoa que essa criança, esse adolescente vai se tornar, como é que ele convive coletivamente, como é que ele pensa as questões que são ambientais, como é que ele pensa o seu engajamento, o seu próprio protagonismo na sociedade. Então, isso é algo que é desenvolvido ao longo da infância e da adolescência. Na realidade, para o resto da nossa vida, a gente continua desenvolvendo mesmo adultos, mas quando eles são crianças e adolescentes, eles estão em potencial desenvolvimento. Então, a escola é um lugar por excelência de aprendizagem e essa importância não pode ser desconsiderada. Diana, na sua opinião, essas competências e habilidades das pessoas facilitam na hora de escolher uma profissão, para que esse aluno, esse adolescente ou essa criança saiba qual caminho seguir profissionalmente? Com certeza. Facilita muito não só a escolha de uma profissão, mas todas as outras escolhas, né, que a gente faz aí ao longo da vida adulta. Tem uma frase de uma educadora que fala que a infância é o chão pelo qual a gente anda a vida toda, né? Então, tudo que realmente é aprendido aí ao longo da infância e da adolescência vai ter um impacto realmente muito grande. E hoje a gente vê que cada vez mais no mercado de trabalho, até um termo que se popularizou, que são as soft skills, né? Não mais as empresas, o mercado procurando competências técnicas, a sua formação, aonde formou, cursos, né? O que você sabe aí de ferramentas técnicas, mas uma busca muito grande, o que esse candidato, esse funcionário, esse profissional tem de habilidade de resolver conflitos, se relacionar com pessoas de diferentes níveis, diferentes comportamentos de gerações, que hoje a gente vive aí muito isso. Então, essas ferramentas socioemocionais, a gente vê que está muito refletido no que o próprio mercado de trabalho busca hoje para adultos, e fala, hoje já na última década, né, de uma maneira mais frequente, mais intensa mesmo. Adriana, você mencionou a escola do nosso tempo, de alguns anos atrás, e realmente não dá para manter a escola de hoje, do século XXI, como era a escola lá de antigamente, até porque são profissões novas que surgem a cada dia e é importante preparar esses alunos para isso, né? Para essa mudança constante que acontece no mundo e na vida. São outros problemas que nós temos hoje, né?
problemas de convivência, quando a gente pensa a questão da violência dentro da escola, a escola, eu sempre, né, gosto de fazer a seguinte analogia: a escola não é um disco voador que está sobrevoando a nossa sociedade, a escola ela está inserida dentro da sociedade, e hoje a gente tem problemas complexos, então a questão da convivência online, né, dos linchamentos, das agressões virtuais, então eu preciso pensar que essas competências, elas quando bem trabalhadas, né, porque isso também é um outro ponto que a gente pode refletir aqui, mas quando elas bem trabalhadas dentro da escola, elas podem ajudar essas crianças e adolescentes a fazerem boas escolhas, sendo crianças e adolescentes, dentro, claro, né, respeitando as condições, né, cognitivas de uma criança e de um adolescente, mas principalmente quando a gente pensa que ele vai se tornar um adulto e vai precisar continuar fazendo escolhas, inclusive não só a escolha em que eu gostaria de trabalhar, mas em como eu vou atuar, como disse a Diana, de que forma que eu vou atuar. Então, quando há uma situação de conflito, quando há uma situação, então, que eu preciso trabalhar em grupo de forma colaborativa. As empresas hoje, elas têm muitas dificuldades quando a gente pensa nesse quesito, mas a escola, ela precisa estar para além disso. Se a gente pensar numa escola que só quer formar para formar bons profissionais, eu acho ótimo que a gente tenha bons profissionais, mas a gente precisa formar pessoas melhores, seres humanos melhores. E esse é um objetivo que a escola tem que ter com uma intencionalidade. E aí o trabalho das competências socioemocionais, ele entra nessa perspectiva, né, da construção de um caráter, da construção de uma que a gente chama de personalidade ética. A competência socioemocional, ela vai contribuir, né, o desenvolvimento dessas competências para a formação desse caráter. Mas só isso não é suficiente, né? E tem a outra discussão que a gente pode fazer aqui, que é o como fazer isso, né? Porque tudo, né, Fernando, tudo que está na moda, né, que está em alta, e educação não está isento disso, tudo que está na moda, que está em alta, normalmente ganha uma grande visibilidade. E aí a gente tem uma quantidade enorme de materiais que são produzidos para que as escolas trabalhem com socioemocionais, e materiais que têm qualidade e materiais de muita baixa qualidade, né? Então, isso é comum acontecer quando se tem um tema que está tão em alta, e aí a escola ela precisa ter, sim, um conhecimento teórico, um subsídio, que ajude ela também a fazer boas escolhas quando ela decide trabalhar com as competências socioemocionais. Diana, na sua opinião, lidar com essas competências, habilidades dos alunos faz com que eles se interessem um pouco mais pela escola, pelo ensino de uma forma geral e se envolvam mais dentro da escola? Eu vejo quando a gente fala de trabalhar habilidades socioemocionais, e aí até voltando só um pouquinho na fala da Adriana, que a Adriana falou excelentemente, né, sobre o tema das escolas do nosso tempo, essa preocupação que ainda tem, né, em escolas que são mais tradicionais, trabalhar esse aspecto profissional, né, assuntos mais técnicos, disciplinas mais técnicas. Mas até quando a gente olha para o futuro, né, e a gente pensa nesse adulto profissional, como você trouxe, Adriana, e a gente fala desses aspectos profissionais, a gente está falando de um ser humano, né? Não tem como a gente separar, isso aqui é o meu lado profissional, esse aqui é o meu lado pessoal. Na vida real, na prática, não tem como ter essa separação, é um ser humano único, né? No qual as habilidades socioemocionais vão estar diretamente alinhadas, impactando e sendo impactadas os aspectos técnicos e emocionais, socioemocionais, né, o tempo todo. E aí, sobre isso, Fernando, no que você perguntou, né, do envolvimento, né, interesse da criança, quando a gente fala de aspectos socioemocionais também, a gente falar de trabalhar de aspectos socioemocionais num olhar mais amplo, a gente está falando de enxergar essa criança como um todo, né? Essa criança completa. E a criança, principalmente, aí nem tanto entrando no adolescente, mas na criança mesmo, o que faz uma criança se conectar com o que o adulto traz é o lúdico. Quando você entra na brincadeira, né, quando a gente entra no mundo da criança, que é esse mundo mais abstrato em relação à fantasia, à brincadeira, é como a gente consegue se conectar nessa criança. E o tempo inteiro que a criança brinca, ela está trazendo ali elementos socioemocionais, porque ela está trazendo as emoções, está trazendo realidade de uma imitação de dia a dia, né? Então, quando a gente fala de trabalhar aspectos socioemocionais em uma criança e envolvê-la na escola, é realmente a gente trabalhar essa criança de uma maneira íntegra, né? E aí é claro que ela vai se envolver
muito mais com o tema do que está sendo dito e trabalhado na escola. Não vai ensinar a criança B com A faz Bá, porque isso é uma decoreba para a criança, né? Como é que a gente envolve a criança, o que ela pensa, o que ela sente, aonde ela vai, para que esse outro aspecto, mais conteúdo, entre no dia a dia dela, né? Adriana, você mencionou... E aí eu posso complementar? Fique à vontade, fique à vontade. Porque quando a gente pensa o trabalho de competências socioemocionais, muitas vezes a escola, de forma equivocada, entende que é um trabalho isolado do restante dos conteúdos. Então, ela cria uma aula de competência socioemocional. Eu não sou contrária a ter esse espaço garantido dentro da grade curricular, mas todos os estudos que nós fazemos, né? Então, eu integro 2 núcleos de pesquisa, tanto o GPEM da Unicamp e da Unesp, quanto o NIPEI, que eu coordeno pelo Instituto Veracruz. Todas as nossas pesquisas vão mostrar que esses espaços, eles são necessários, mas não são suficientes. Então, eu preciso que essa criança, ela tenha um espaço, claro, que ela pode ter uma historinha, que ela vai discutir, a empatia, mas ela vai precisar, de fato, viver relações de empatia naquele ambiente sociomoral da escola. Então, não adianta eu parar 50 minutos para se trabalhar com respeito, com empatia, e depois todo o ambiente sociomoral da escola não é um ambiente hostil, não é um ambiente respeitoso, não é um ambiente que se tem relações empáticas. Então, as duas coisas são importantes. Então, quando a escola, muitas vezes, coloca esse tipo de material, né, e fala, não, o nosso objetivo é trabalhar com as competências socioemocionais, ela tem que entender que essa é uma das ações, mas que o que a Diana trouxe é fundamental, né? Então, quando isso está integrado a um currículo da escola. E aí, claro, todos esses estudos vão mostrar, Fernando, que as crianças e adolescentes, eles se engajam mais. Então, se eu vivo num ambiente que tem um clima relacional positivo, em que as relações, então, são pautadas em relações justas, empáticas, dignas, respeitosas, generosas, eu, claro, gosto desse ambiente. Se eu gosto desse ambiente, é óbvio que eu vou aprender mais. É óbvio que eu, me sentindo bem naquele ambiente, eu vou aprender mais. Inclusive os outros conteúdos, né, que são importantes para a escola também. Então, tudo isso, na realidade, ele precisa estar interligado, não podem ser coisas estanques, entende? E esse é um perigo que a gente tem, muitas vezes, em que a escola trabalha como se fossem coisas isoladas. E aí eu posso dar um exemplo aqui, eu tenho um exemplo que eu gosto muito, porque eu atendo escolas do Brasil inteiro, né? E uma vez uma orientadora me chamou desesperada, eu dava assessoria na escola, e ela disse assim, olha, eu tinha 8 alunos para fora de sala, 7 e 10 da manhã, alunos adolescentes, de 13 e 14 anos de idade. E a queixa dos alunos era que o professor não tinha tido nenhum tipo de escuta. E eles falavam assim, olha, além de tudo, tem 2 aqui que nem estavam no meio da confusão. Mas como eles estavam só sentados do lado, o professor colocou todo mundo para fora, né? A hora que o professor não escuta eles e tem essa atitude, não é uma atitude empática. Então, eles não estão vivendo num ambiente que empatia é presente. Mas ela falou, Adriana, o que me chamou a atenção? Que era um professor que trabalhava com os conteúdos socioemocionais e o tema da aula era empatia. Vocês entendem? Eu gosto desse que parece que ele é caricato, mas ele foi real de uma escola, né? E ela disse, então, você imagina o meu problema, porque como é que eu falo para esses alunos que um professor que está trabalhando com as competências socioemocionais, que está trabalhando com o tema da empatia, viu que existia um conflito entre os adolescentes, né? E em vez de ouvi-los, de tentar entender o que aconteceu, simplesmente mandou para fora, né? Sem nenhum tipo de escuta. Então, não vai desenvolver empatia. Por melhor que fosse a aula dele planejada naqueles 50 minutos, o discurso dele acaba, porque eu preciso ter uma aula bem organizada, mas eu preciso, de fato, que nas relações reais eles vivenciem, né? No caso, a empatia, mas poderia ser a resiliência, poderia ser qualquer outro tipo de competência, quando a gente pensa, ela tem que estar associada a essas vivências, e a vivências positivas. Ou mesmo quando há um conflito, há uma situação, tá bom, o professor não teve escuta, mas uma retomada, né? Porque essas coisas acontecem, claro, ninguém está achando que a escola vai ser, né, um robozinho, os professores também são humanos, eu não estou querendo colocar aí um peso maior do que os professores já carregam hoje, né, principalmente aqui no Brasil, que é tão desvalorizado. Mas eu preciso ter essa reflexão. E para isso, o que esses estudos mostram? A gente precisa ter pessoas na área da educação, então, ou seja, os profissionais da educação precisam ter uma formação sólida neste contexto, né? Então, não adianta, realmente, às vezes tem escolas que são excelentes nas questões acadêmicas, mas não conseguem desenvolver uma aula, por exemplo, para a gente pensar socioemocional e nem interligar isso a todo o currículo. Você mencionou na sua outra resposta a questão do como fazer
A questão regional, a particularidade de cada região também deve influenciar bastante, né? É importante prestar atenção nas condições, nas características de cada região onde essa escola está inserida. Sem dúvida alguma é importante primeiro a gente conhecer a escola, precisa conhecer a comunidade dela, né? Quem é a comunidade? Quando eu vou preparar um currículo para isso, quando eu vou, de fato, ter um projeto político-pedagógico que seja articulado, conhecer essa comunidade, primeiro a comunidade da escola, depois aonde essa escola está, esse entorno, né? Então, tudo isso, claro que precisa ser considerado. Isso deveria ser considerado, na realidade, para todos os conteúdos. Mas quando a gente pensa nas relações humanas, quando a gente pensa no que a gente tem defendido, que é mais do que trabalhar convivência, trabalhar com socioemocionais na escola, né? A socioemocional, ela tem que estar dentro de um programa de convivência. E aí, quando a gente pensa nisso, considerar, né? Conhecer e considerar toda essa realidade é fundamental, né? Você concorda, Diana? Questão de... Desculpa, Fernando. Imagina. Só para complementar o que a Diana estava falando, isso que você trouxe, né, Diana, realmente não dá para ser uma disciplina apartada porque está na moda, né, ou porque tem uma demanda das famílias, talvez, que muitas vezes nem entendem tanto, mas que chegam na escola perguntando: vocês trabalham em habilidades socioemocionais? E a escola pode lá responder: sim, a gente tem uma disciplina por semana cujo tema são, né, habilidades, enfim, vai chamar como for aí, socioemocionais. Isso não significa que a escola está trabalhando como deveria habilidades socioemocionais. Ela precisa estar na essência da escola, né? Ela precisa ser a escola respirar isso mesmo, fazer parte da cultura da escola. É o que a Adriana estava falando agora, né? Que precisa estar realmente dentro de um currículo, dentro do plano, do projeto da escola. Isso precisa estar, para que seja genuíno, né? Senão fica para inglês ver, é uma coisa comercial que eu estou vendendo e realmente está trabalhando o inverso, né? Como esse exemplo que você trouxe. O que realmente estava trabalhando com as crianças, né? Com os adolescentes ali. Eles já viram, cara, isso aqui não conversa, discurso e realidade não está batendo, não está conversando. E essa geração de hoje é uma geração diferente nesse sentido, ainda bem, né? É uma geração que já, porque muitas vezes vem sendo trabalhados desde muito pequenininhos, as famílias hoje, muitas famílias eu vejo aqui na nossa comunidade escolar, assim, já trazem até uma demanda: me ajuda, como que eu vou falar isso com meu filho? Porque eu fui criada, fica quieta, engole choro, né? Criança não tem vez, criança não traz, e isso não funcionou comigo. Deixaram aí muitas marcas. Como é que eu faço diferente com os meus filhos? A gente já vê hoje um movimento, né, dos adultos de hoje querendo realmente trabalhar de uma outra forma com as crianças. Então, essas crianças chegam aí na adolescência questionando o professor que colocou para fora de uma forma que ela não achou justa. Coisa que alguns anos atrás, nunca, né? O professor falou, uma figura ali de autoridade máxima, eu não vou questionar, vou ter outros comportamentos. Vou fazer outras coisas na escola que mostram que eu não concordo, uma rebeldia que gera ali, mas não vai ter esse lugar de se sentir seguro e falar: isso não está certo, isso não foi bom. A ponto da orientadora te chamar, né, Adriana? Para trabalhar isso e falar. Então, isso realmente precisa estar conversado na escola de uma maneira muito genuína, que começa realmente na formação dos professores. Não adianta querer formar as crianças nesse olhar se os adultos que estão ali como formadores não têm esse olhar. E aí volta para a nossa primeira pauta, né, Fernanda? A primeira pergunta que você trouxe: como que isso se reflete na vida adulta, no mercado de trabalho? Esses professores estão no mercado de trabalho deles. Já está sendo exigido habilidades socioemocionais de uma maneira muito ampla, né? Então, a sociedade já está com esse outro viés, né? E isso é ótimo, tomara que mantenha, porque se a gente tem aí, de fato, uma sociedade que demanda pessoas mais maduras emocionalmente, a gente conversar de uma realidade de mundo muito melhor, né? Porque o que eu vejo muito no dia a dia, imagino que a Adriana compartilha esse olhar, ainda mais você que está em várias escolas em regiões diferentes, às vezes a gente vê esse adulto que vem pedir ajuda, né? Eu falo: vem aqui que eu não sei o que fazer. Esse adulto fazendo muito mais birra do que a criança. A forma como ele se coloca ali, porque eles não estão me obedecendo, respeitando de uma maneira de birra mesmo, que nem a criança pequena
pais, né, quando não está reagindo bem a uma situação, esse adulto fazendo da mesma forma. Então, é uma reflexão que gestores de escolas, de uma maneira geral, têm que olhar como é que eu estou preparando esse professor, esses adultos que estão aqui, que é o cérebro adulto. Isso eu falo muito aqui com a minha equipe, né? A criança pequena pode se jogar no chão, bater perna, responder, brigar com um amiguinho, falar de uma maneira que não deveria, porque eles são crianças pequenas. Biologicamente, o cérebro deles nem está formado para ter esse monte de ferramenta, né, de saber lidar com as emoções. Mas os adultos não, os adultos precisam estar com essa formação. E como a maioria da nossa geração não foi criada nesse viés, nesse olhar de pensar em habilidades socioemocionais desde muito pequenos, a gente precisa treinar mesmo isso, né? Estudar as habilidades socioemocionais, trabalhar em nós adultos esse tipo de desenvolvimento de habilidade, para que daí sim a gente comece a desenvolver nas nossas crianças e adolescentes. Então, as escolas têm que ter esse olhar, né? Vou voltar um pouquinho atrás. A minha equipe é quem? Qual é o preparo da minha equipe para que realmente possa estar lidando com isso que a gente fala que trabalha, né? Existe, na opinião de vocês, um vácuo muito grande entre as escolas públicas, estaduais e municipais e as escolas particulares quando a gente fala de habilidades socioemocionais? Existe um vácuo entre as escolas do Brasil, não necessariamente as públicas e as particulares, porque é até difícil quando a gente recebe aqui pesquisadores internacionais, principalmente quando nós recebemos muitos da Espanha, né, que é a fonte que a gente bebe aí para pensar as questões da convivência, e eles compreenderem que a diversidade que a gente tem, às vezes, no mesmo bairro, com escolas públicas ou escolas particulares. Eu não estou nem... Agora, claro, quando a gente coloca a questão de uma escola pública e uma escola particular, pensando na questão da socioemocional, a gente sabe que as escolas particulares, elas estão à frente no sentido de dizer que tem isso no currículo, não que necessariamente estejam trabalhando da melhor forma, muito mais do que as redes públicas, né? Apesar da gente ter uma base nacional, que é a BNCC, que coloca que essas competências socioemocionais, elas precisam estar alinhadas a um currículo. Mas o como isso é feito, agora, na realidade, Fernando, a gente tem aí muitas lacunas, né? E nós temos excelentes exemplos de escolas públicas e péssimos exemplos de escolas particulares, e o inverso também. Agora, proporcionalmente, nós temos muito mais escolas públicas do que particulares, muito mais no Brasil. Então, é claro que, quando acontecem as mazelas são muito mais explicitadas em rede nacional das escolas públicas, né? Isso tem mudado um pouco do que das escolas particulares. Com o advento das redes sociais, hoje isso tem mudado um pouco, mas quando acontece, né, alguma situação mais grave, normalmente aparece muito mais quando a escola é pública do que quando ela é particular. Então, também a gente vai criando, né, em nós uma percepção, às vezes, equivocada. Agora, que nós temos aí vários abismos e vários vácuos entre as diversidades, né, das escolas do Brasil, isso nós temos. Fica muito difícil, né, como eu estava dizendo inicialmente, a gente explicar para um pesquisador de outro país essas diferenças, porque eles não entendem, né? Para eles fica uma coisa meio, mas como assim, né? E aí, quando a gente pensa na diversidade que a gente tem no nosso país, regionalmente, aí sim, a gente tem escolas no Brasil que não tem banheiro, né? Então, a gente estava discutindo aqui de competência socioemocional, mas a gente, quando pensa em dignidade, a gente tem escolas que os professores têm que levam 3, 4 horas para conseguir chegar na escola, né? Que eles não têm acesso, que pega barco, que caminha, que são verdadeiros heróis, né? Então, a gente tem escolas que os alunos têm que pegar a chave na borracharia, e são muitas, né? Para poder ir ao banheiro da borracharia do lado da escola. Então, claro que é importante essa discussão que nós estamos fazendo. Eu sou uma defensora desse ensino integral e desse ensino de qualidade, quer seja na escola pública ou particular. Mas a gente tem que pensar que as nossas escolas são muito diversas, né? Então, muito diversas. E, às vezes, mesmo se nós pegarmos capitais, né, como Rio, como São Paulo, Recife, Salvador, Santa Catarina, Florianópolis, né, quando a gente pega as grandes capitais, estou querendo, né, Belo Horizonte,
No mesmo bairro de uma capital grande, a gente tem uma diversidade absurda de escolas, de realidade de escolas. Eu vejo os professores até da rede pública, né, muitos que a gente conversa, muito engajados, né, com muita vontade de fazer acontecer, buscando muito esse preparo, com muita consciência de tudo que precisa ser trabalhado ali dentro da realidade de escola pública, mas que muitas vezes não tem infraestrutura, né? Imagina uma turma de crianças de 5 anos, 40 crianças numa sala de aula com um adulto, com um professor. Como que você tem um olhar ali mais individualizado para algumas situações, para você realmente trabalhar habilidades socioemocionais, né? Eu estou falando até, claro, que tem infraestrutura de ambiente mesmo também, mas falando de gente mesmo, né? Quantitativo de gente, a quantidade de inclusão, crianças neurotípicas que precisam de mediador e que não têm uma mediação. Então, como que uma professora, por mais preparo e boa vontade que ela tenha, como que ela realmente vai fazer um trabalho ali contínuo de habilidades socioemocionais numa turma com 40 crianças, 5 inclusões, sem o suporte, né? Então, nesse olhar, realmente a rede pública precisa de um olhar mais atento mesmo, né? De ferramenta, de estrutura, né? Para que essa equipe tenha esse espaço para trabalhar, né? E aí eu estou falando de grandes capitais, né? Que aí realmente, como a Adriana falou, a gente vai para outras realidades que aí realmente não tem nem a sala de aula, né? E aí está numa esfera que a gente precisa ter muito mais olhar. Mas eu acredito sim que o poder público tem que ter um olhar muito atento aí, que a gente hoje fica muito no gap mesmo ainda, falta muito para que tenha uma infraestrutura, para que atenda o básico, para que daí sim possa ter realmente um trabalho de aspectos socioemocionais, né? Na pandemia, isso se explicitou, né? Porque enquanto a discussão na escola pública era como que os alunos iriam recuperar os conteúdos, no início, né, da escola particular, né, no início da pandemia, quando não se imaginava que ia ficar tanto tempo em isolamento, na escola pública a gente tinha ali simplesmente uma carência em relação à questão alimentar. Quantas crianças nossas têm a melhor refeição dentro da escola, né? Elas vão para a escola para se alimentar. Então, às vezes são mundos absolutamente distantes, fica difícil a gente até comparar, né? Os desafios são muitos quando se fala em educação e ainda tem muito chão pela frente. Adriana, Diana, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp em Pauta volta já já. O Alesp em Pauta está de volta nesse segundo bloco, falando sobre educação, sobre competências socioemocionais, recebendo Diana Quintanella e Adriana de Mello. Adriana, você mencionou a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Na sua opinião, esse projeto, esse trabalho enorme, foi um trabalho acertado? Estamos no caminho certo? Tem coisas positivas, coisas que precisam ser revistas, né? Como todos os documentos, né? Quando são criados, se a gente pensar os referenciais, né? Curriculares para a educação infantil, os parâmetros curriculares, sempre há coisas a melhorar, né? O importante da base é que ela traz a questão desse desenvolvimento integral, né? Da escola, também ser um local para se desenvolver essas competências, e acho que esse é um ganho que nós temos, né? Porque aí é um marco de um documento legal, né? Voltado para a educação, que traz a importância desse trabalho com as competências socioemocionais, né? Tanto de forma transversal, interdisciplinar e mesmo curricular. Então, nesse sentido, mas o documento como um todo, sim, tem pontos positivos, pontos negativos, pontos mais ou menos, tem coisas que a gente pode rever, isso faz parte dessas construções, né? A gente tem um outro marco legal que eu acho que é importante, né? Quando a gente pensa em competência socioemocional, que é a Lei Anti-Bullying feita em 2015, tem uma agora mais recente, né? Que tem vários aspectos que trata também da questão do bullying e da agressão virtual, mas a lei de 2015, que foi incluída, né? Na LDB, em 2017, né, ela foi incorporada,
ela traz uma importância da escola se trabalhar com as questões de uma cultura para a paz de forma preventiva. E aí isso vai ao encontro do trabalho, né, dessa intencionalidade do desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Porque não é só a gente pensar em trabalhar com questões de violência, como bullying, de atuarmos quando ela acontece, mas de nós pensarmos o que nós estamos fazendo para que não aconteça, ou para que, se aconteça, a escola consiga atuar de uma forma mais rápida. Não espere uma criança sofrer 4, 5, 6, 9 anos, passar a vida na escola sofrendo. A escola, que é por excelência um lugar de convivência, deveria ser um lugar em que as crianças, como disse inicialmente a Diana, né, que elas brinquem, que elas sejam felizes, que os adolescentes convivam. Vão existir conflitos, claro, mas a violência ela é diferente do conflito. Né? E a violência ela tem um impacto que é negativo para a vida desse adulto para sempre. Né? Então, a escola ela precisa ser um fator protetivo e não um lugar de exposição, né, da violência. A escola é a metáfora da vida, né? A gente fala de trabalhar os aspectos socioemocionais, isso é mais recente, mas que os aspectos socioemocionais sempre apareceram o tempo inteiro na escola, isso é sempre, né? É na escola, ainda mais falando de criança pequena, que é onde aparece tudo que vai vir na vida social dessa criança, né? Uma criança que entra na escola, falando de creche, né? Educação infantil mesmo, quando a criança entra em uma creche, entra na educação infantil, é o momento que ela realmente vai lidar com o diferente, né? Com o outro, com regras, direitos, porque até então em casa é muito no cerne familiar, né? E muitas vezes voltado para essa criança como o rei e a rainha da casa, como já falava Freud, né? Quando essa criança vai para o ambiente escolar, aí ela começa a lidar com pessoas que ela não faz uma ideia quem são, que vêm de outros valores, outra criação, né? Outra formação, outros olhares, famílias diferentes. E é um ambiente que essa criança realmente começa a aprender a conviver. Ela não mais reina absoluta, né? Divide ali o reinado com várias outras crianças. Então, é ali que vai vir sentimentos de amor, afeição, de raiva, de ciúmes, né? Então, tudo isso vem realmente no ambiente escolar, né? E aí isso vai se desenvolvendo ao longo de toda a vida escolar. Então, que ótimo que a gente começa a falar, e realmente muitas escolas, genuinamente mesmo, trabalha-se com esses aspectos que sempre vieram ali, né? O bullying é a mesma coisa, né, Adriana? Essa lei 2015, mas eu me lembro, eu criança e amiguinhos meus sofrendo o que hoje chamaríamos de bullying, né? Dentro ali do ambiente, mas que na época não era visto assim, né? Então, assim, nesse olhar, eu acredito que a gente tem melhorado, né? Eu vejo isso muito como benéfico. Quando eu vejo que isso virou moda, eu acho ótimo. Que ótimo que é moda agora trabalhar a sociedade, habilidades socioemocionais. Só precisa ser real. Mas que ótimo que a gente vê famílias demandando e as escolas, de alguma forma, correndo ali para que possa atender essa demanda, né? Porque isso veio e vai vir para sempre no ambiente escolar, né? O assunto educação é um assunto perene, né? Que deve ser discutido constantemente, diariamente, em todas as esferas da sociedade. Quais, na opinião de vocês, são os principais desafios da educação hoje, com tanta informação? Nossas escolas, a gente citou a violência, nossas escolas ainda são muito violentas, ainda existe muito bullying. Além da violência, quais são os principais desafios das escolas brasileiras? Nós temos inúmeros, né? Mas a questão da valorização do profissional em educação é algo que precisa ser revisto, né? A gente está com um gap de educadores, as pessoas... Nós somos a categoria que mais adoece, né, por burnout, a segunda categoria, né, que mais adoece por burnout. Então, ou seja, né, de questões relacionadas ao trabalho, né, que está ligada a essa desvalorização, está ligado à questão dessa estrutura, infraestrutura, apoio, formação. O problema é complexo, né? Mas quando nós vemos, por exemplo, então eu sou professora da pedagogia da graduação do Instituto Veracruz na cidade de São Paulo. Nós não abrimos turma esse ano, nós não tivemos número mínimo. Né? E outras universidades que são públicas também não tiveram número mínimo para abrir turmas, né? Na cidade de São Paulo, a gente teve um dos campos da Unesp que abriu com um número que jamais seria permitido, que são 17 alunos,
sendo que eles abrem normalmente uma turma de graduação. Então, as pessoas não querem fazer pedagogia, as pessoas não querem ser professores, porque, então, eu acho que o mais central hoje, claro, né, depois dessas questões de violência e de convivência, que é algo que não tem como a gente negar, só ver, né, os últimos anos, o que a gente tem, infelizmente, né, visto nas escolas, eu acho que aqui, sim, cabe a políticas públicas, né, que pensem nessa valorização do profissional, em todos esses aspectos, né? Porque o que vai acontecer é que daqui a uns anos nós não teremos profissionais em educação, né? Então, isso é o esvaziamento dos cursos de pedagogia e licenciatura mostram isso, quer dizer, eu opto em fazer qualquer outra coisa do que eu não vou trabalhar num lugar que eu me sinto desvalorizado profissionalmente, financeiramente, desrespeitado, que é violento, né? Então, que eu trabalho muito, né? Porque o professor trabalha bastante, né? Às vezes, eu lembro quando eu dava aula para educação infantil e as pessoas diziam assim para mim: nossa, você trabalha meio período. Eu tinha uma raiva quando alguém me falava isso. Sabe que eu falava, bom, é a consciência da nossa sociedade, do quanto que ela não compreende o que é um professor de educação infantil, né? Então, pensar em plano de carreira, pensar nessa importância da educação infantil, né? Os países que têm melhores índices educacionais, e aí sim, a gente pode fazer uma discussão sobre essa questão dos índices, mas vamos pegar de forma geral isso, né? Que eles têm uma valorização para o profissional de educação infantil maior do que eu, que sou professora de graduação e pós-graduação, porque, claro, é muito mais fácil, com o conhecimento que eu tenho, eu administrar uma aula nos meus cursos de pós-graduação ou de graduação do que um professor de educação infantil, né? Então, o professor de educação infantil, ele precisa ter um conhecimento sólido sobre o desenvolvimento dessa criança, então, é importante, então, essa valorização, todos esses países, um professor de educação infantil, ele tem uma remuneração maior do que um professor de graduação e pós-graduação, e no Brasil isso é invertido, né? Os países que têm experiências bem-sucedidas em educação pública, os professores que, quando ingressam na carreira docente, eles normalmente pegam as melhores turmas, as melhores experiências nos primeiros 5 anos de docência. Para quê? Para que ele tenha, com a experiência de né? Ele tem ali, nesses primeiros 5 anos, normalmente ele tem um professor mais antigo, que é o professor tutor, que tutela ele e ajuda ele a planejar, a pensar as questões, né, as dificuldades. Então, quando a gente pensa nessas realidades, o Brasil ele tem exatamente o oposto a isso. O professor que ingressa numa rede pública, ele vai pegar a pior experiência, a mais longe, tá? Até ele ficar nos 2 anos dele lá de probatório, dependendo da rede 3, enfim. E aí ele desiste. Eu tenho quantos alunos meus, né, de licenciatura e de pedagogia que eram promissores, né, que queriam estar na docência e desistiram porque falaram, eu fiquei absolutamente assustado, né, eu caí numa realidade, eu não tive ajuda de ninguém, eu caí numa realidade muito difícil, não consigo ficar e foi trabalhar em outra coisa, né, foi fazer outra coisa. Então, essa valorização dos profissionais em educação é urgente. E o que vai acabar acontecendo? Como a gente não tem políticas públicas sérias no nosso país relacionadas a isso, ou efetivas, né? Existem intenções, algumas, né? A gente vai entrar num colapso. A gente vai ter que entrar no colapso para aí que se tome providência. Infelizmente, muitas coisas no Brasil acontecem assim, né? É preciso que aconteça uma tragédia para que aí se pense no problema ambiental, né? É preciso que, então, aconteça a falta desses professores para que aí se pense, não, a gente tem que valorizar essa profissão. Isso é importante que se valorize, né? Então, temos pesquisas internacionais, todas mostram para o mesmo caminho, a gente caminha no caminho oposto e acha que vai conseguir ter um resultado positivo. Não vai, né? Não é milagre. Não há milagre. Você, Diana, você concorda? Eu concordo 100% com você, Adriana. Você falou realmente tudo que precisa ser dito com mais frequência, né? Assim, mas com um olhar resolutivo. O que a gente vai fazer com isso, né? Todo mundo já ouviu, é senso comum falar, não vira professor não, o professor não é valorizado. Quem nunca ouviu isso? Né? No Brasil, o professor não é valorizado. Então, às vezes, uma criança, um menino que sonham em ser professor, eles começam a ouvir isso o tempo inteiro. Imagina, vai fazer pedagogia, imagina, vai ser professor. Aqui na Minimi, o início do programa de estágio, a gente tem um programa grande de estágio aqui, que a gente abria inicialmente só para estudantes de pedagogia, a gente começou a abrir para estudantes de letras também. Exatamente
por essa falta de estudantes de pedagogia. Né? Isso que se fala do apagão nas universidades de pedagogia, aqui no Rio também é real, Adriana. Eu imagino que em vários outros estados, né, isso também venha. E muitas vezes pessoas que têm esse sonho, né? Você falou dos seus alunos, de exemplos aí de estudantes que eram promissores, que talvez fariam toda a diferença aí na área de educação, desiste por uma realidade de entorno, né? Então, eu concordo 100% com o que você falou. E quando a gente pensa nisso da educação infantil, educação fundamental e nível superior, isso é algo cientificamente provado, né? A neurociência mostra que de 0 a 6 anos, isso é mais do que provado, né? De 0 a 6 anos é a fase da vida humana em que a gente se forma enquanto ser humano, né? Em que a gente se desenvolve ali, cria realmente a base do que seremos para sempre, do adulto que seremos. Então, com esse olhar, a gente deveria ter muito claro de que a educação infantil é mais importante que a educação superior. Então, quem está formando as crianças, que são as próximas gerações dos adultos, deveriam realmente ter um nível de valorização, instrução, formação e nível de excelência, né? E, infelizmente, a gente não vê aqui. Existe uma cidade na Itália chamada Reggio Emília, que é uma cidade pequenininha, mas que hoje ela é conhecida no meio de educação, no meio pedagógico, porque ela é referência em educação infantil para o mundo inteiro. Todo ano, ao longo de vários meses, vão grupos do mundo inteiro para a Reggio Emília estudar educação infantil. E é uma cidade que respira educação infantil, onde os profissionais que são vistos como estrelas, né, no ambiente profissional, são os professores, enfim, as equipes que fazem parte das escolas da infância, de 0 a 6 anos. Então, a gente já vê isso em vida real em outras culturas, né? Concordo 100% com tudo que é. Aham. Diana, você falou do Minimi, você é diretora aí do Instituto. O que consiste o trabalho de vocês? Como funciona o dia a dia aí dentro? A Minimi surgiu, Fernando e Adriana, exatamente por uma demanda da gente ver o mercado onde essa educação infantil era muito pouco valorizada. Então, isso que a gente está falando aqui, desse olhar de educação infantil como polo de excelência pedagógica, foi o que fez com que eu e a Laila, que é minha sócia aqui, que é minha amiga de infância, resolvêssemos criar uma escola de educação infantil que trouxesse um olhar de excelência pedagógica também para essa primeira infância, que não perdesse o olhar da assistência, do cuidado, porque a gente está falando de crianças muito pequenas, então que precisa ter, né, um olhar de excelência, cuidado, alimentação, higiene, enfim, tudo que circunda aí do dia a dia, de aspectos de rotina de uma criança, mas que esse aspecto não fizesse diminuir uma proposta pedagógica. O que essa criança pequena aprende aqui no dia a dia, né, da Minimi? Então, o que a gente traz para cá é um embasamento pedagógico, também de excelência, porque a gente acredita que a criança pequena ela é muito potente. A criança pequena, um bebê, quando eu falo de criança pequena, a gente aceita bebês a partir de 4 meses. Então, eu estou falando de um bebezinho de 4, 5 meses, a gente realmente trabalha, olha para essa criança, enxergando ali um ser humano que é muito capaz de aprender tudo que a gente oferecer para ele. Então, a gente realmente pensa desafios para essa criança, né? Um olhar de uma sofisticação realmente do que apresenta ali para aquele bebê ou para aquela criança pequena. Então, a gente se preocupa muito de mergulhar, de estudar, e aí tudo que a gente está falando desde então, muito começando por uma formação dos adultos, né? A formação dos professores e de todo mundo que está nesse dia a dia com essa criança. Então, a gente é uma escola, Minimi é uma escola bilíngue, a gente trabalha com inglês, né, como segunda língua, e muitas vezes primeira língua, quando a gente fala no dia a dia, mas a base mesmo da nossa rotina é esse respeito à primeira infância e esse olhar da criança pequena como um ser humano muito potente, que merece aí todo o respeito, desafio, olhar de interesse mesmo, né? A gente quer que a criança veja a escola como um ambiente muito legal de estar.
Então, esse aprendizado vai vir muito fluido, né? Ela vai gostar de aprender. Então, esse olhar de escola para ela não vai ser um ambiente chato. É um ambiente desafiador, né? Um ambiente que ela tem voz, que ela realmente é protagonista. O que essa criança fala é escutado. E aí é claro que a gente também está falando de habilidades socioemocionais, né? Uma criança ela pode sentir tudo que ela sente, porque todo mundo deveria poder sentir tudo o que sente, e o que a gente trabalha com ela é ensiná-la ferramentas como lidar com esses sentimentos e emoções. Por exemplo, eu estou aqui com muita raiva desse meu amigo. Tudo bem, sentir raiva está tudo bem, sentir raiva é uma emoção primária do ser humano, todo mundo sente raiva. Não é errado sentir raiva. O que é errado sou eu bater no meu amigo porque eu estou com raiva. Né? Errado se eu quebrar, né, a cadeira da minha sala porque eu estou com raiva. Isso realmente a gente não deve fazer. Mas sentir raiva é natural e é saudável e a gente vai sentir para o resto da vida mesmo. Então, o que a gente trabalha nesse dia a dia, e aí não é com uma disciplina de habilidades socioemocionais, como a Adriana falou, é o tempo inteiro, né? Isso permeia todas as relações com a criança. Tudo bem você estar triste, tudo bem você estar com raiva, tudo bem você ter nojo dessa situação. Agora, nós vamos ensinar você o que você faz com esse sentimento. Como é que a gente lida e elabora esse sentimento para que a gente não prejudique o meio, para que a gente não perca o respeito com o outro, o respeito com o meio. Então, isso é o que a gente faz o tempo inteiro, aí, já pegando aí o viés de habilidades socioemocionais, já que é o tema principal aqui da nossa pauta. Legal. E do outro lado, Adriana, você já com o ensino de adultos, né, na graduação e na pós-graduação, e você também está à frente da Conviver e Mais. O que é o Conviver e Mais? A Convivere é uma empresa que trabalha com assessoria, né, em escolas públicas e particulares, especificamente na área de convivência, né? Então, a nossa defesa é uma convivência ética. Então, o que perpassa essa convivência ética? Todas as relações da escola. Então, claro que o nosso objetivo maior é que a escola tenha esse foco do aluno, do estudante, né? Desde que ele é criança até adolescente, mas a gente tem que pensar nesse ambiente sociomoral da escola em todas as relações que perpassam por esse ambiente da escola. Então, como é a relação dos gestores com os professores, a relação entre os professores. Então, o professor com o aluno, gestor com o aluno, com as famílias, com os funcionários da escola. Então, quando a gente pensa a convivência da escola e a gente pensa esse clima relacional, né, um clima escolar que seja positivo, eu vou precisar entender todas essas relações que acontecem na escola. Então, o que a Convivere faz, nós temos também muitos materiais que são gratuitos, então a gente desenvolve, tem uma ação nossa que chama Convivere Flix, em que as pessoas acessam o nosso site, eles têm o material totalmente disponibilizado, a nossa biblioteca tem muitos materiais, as nossas redes sociais, a gente está sempre publicando sequências didáticas, como trabalhar, como abordar o tema, como abordar com a família, como a família pode abordar com as crianças, os gestores com os professores, enfim. Mas essa ação específica do Convivere Flix, a gente vai lançando temporadas para disponibilizar um material de qualidade para qualquer escola, né? Pode ser a escola, mas pode ser também um profissional da escola, que às vezes acontece isso, né? A gente tem um interesse que às vezes não é institucional, infelizmente, mas já é alguma coisa quando a gente tem um professor que quer fazer diferente. Então, ele pode acessar esse material e fazer os downloads e ter a disponibilidade de uma curadoria de bons caminhos. Então, esse exemplo que a Diana trouxe, né? A gente tem a primeira temporada é para falar sobre a importância do diálogo. Então, essa ideia de validar os sentimentos, mas conter as ações, como que o professor pode fazer isso com uma criança de 3 anos é diferente de como ele vai fazer com um adolescente de 15, né? E aí, esses materiais ajudam os professores, os gestores a tomarem decisões mais refletidas, embasadas, né, pela ciência, e não fazer, porque muitas vezes nessa área das socioemocionais, na área das relações, às vezes a gente age na escola, não como profissionais em educação, a gente acaba agindo muito no senso comum, né? Eu acho que deu certo, acho que foi legal, então, fizeram assim comigo, eu achei que foi bom, né? Eu tive uma professora, porque quando a gente faz um estudo sobre aí sim, né, as formações de graduação,
tanto a pedagogia quanto as licenciaturas ainda pouco abordam a temática da convivência na escola. E quando a gente pesquisa com esses profissionais que vão atuar na escola, qual a sua maior dificuldade? Ninguém fala, minha maior dificuldade é ensinar matemática, é alfabetizar. Minha maior dificuldade são os problemas, eles não conseguem compreender trigonometria. Não, a maior dificuldade está nas relações, está em lidar com esses conflitos, né? Com as situações de indisciplina, com as situações de incivilidade, com a quebra de regras da escola. Então, é importante, né? E o que a gente faz a Conviver é isso, é dar subsídios, né, teóricos e práticos, porque a teoria ela é excelente, é ela que nos dá segurança para que a gente atue melhor, mas ela precisa estar a serviço da prática, né? Então, ela precisa ser uma teoria que, de fato, seja possível que as escolas utilizem nessas diferentes realidades que a gente tem no Brasil. Então, o nosso trabalho é esse, é levar essas reflexões por meio de formações, de palestras, de lives, papos, com as temáticas que são atuais, né? Adriana, nós citamos aqui anteriormente a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o projeto de lei com relação ao bullying, à violência escolar. Qual, na tua opinião, deve ser o papel dos parlamentares aqui da casa para melhorar ainda mais a qualidade do nosso ensino como um todo? A questão da infraestrutura, a valorização dos professores, processo de ensino-aprendizagem, etc. A primeira coisa é que eles não atuem de forma pelo senso comum, né? A gente tem inúmeras pesquisas e grupos de todas as regiões do nosso país que têm se debruçado sobre isso. A gente já tem pesquisas consistentes de boas práticas relacionadas a isso em escolas do Brasil, públicas e particulares. Então, acho que a primeira coisa é que eles se munam, né, de bons materiais, de boas referências internacionais, mas principalmente da nossa realidade, né? Escute as escolas, conheça o chão da escola, porque às vezes sai algumas coisas que a gente fica pensando, gente, a pessoa que pensou isso, acho que nunca pisou numa escola. Então, se eu nunca pisei numa escola e eu quero criar um projeto de lei, eu preciso ter pelo menos uma equipe que já tenha ido à escola, que conheça a realidade daquela comunidade, que foi o que você perguntou, né, inicialmente para mim. É importante conhecer a minha comunidade, é fundamental. A gente não tem como pensar em políticos que pensem em políticas públicas relacionadas à educação e que vá agindo só por demandas de emergência. Então, agora a escola está sofrendo um ataque, então vamos pensar em alguma ação emergencial. As ações emergenciais, muitas vezes, elas são importantes, são necessárias, mas elas não são suficientes. Se a gente não começar a pensar em políticas públicas a médio e longo prazo, para se mudar essa cultura da escola, de fato, a gente vai sempre agir apagando fogo. Então é porque agora a gente está falando de práticas antirracistas. Sim, isso é fundamental que se fale sobre uma escola antirracista. Mas entende que eu não posso só trabalhar por demanda? Eu preciso trabalhar de uma forma planejada. Então, políticas públicas que são bem-sucedidas, quando a gente pega, por exemplo, o exemplo da Espanha, eles têm um projeto de convivência escolar há mais de 20 anos, que é institucional. Toda escola tem que ter um plano de convivência. E não é só, como disse a Diana, tem razão, inicialmente, não pode ser só no papel, tem que ser algo efetivo, né? Mas ter no papel é fundamental, ter isso planejado é fundamental. Não adianta eu ter um bom projeto anti-bullying se eu não faço aquilo, mas eu preciso ter um bom projeto anti-bullying, eu preciso ter isso institucionalmente. E as políticas públicas, elas deveriam estar a esse serviço, a pensar quais são os problemas reais da escola, o que a gente consegue atuar a médio prazo, a curto prazo e a longo prazo, e planejar políticas públicas nesse sentido, né? É urgente a gente pensar a questão da convivência na escola, a valorização da carreira docente, né, do profissional em educação, a estrutura da escola, a infraestrutura da escola. Não tem como mais a gente ficar empurrando isso para debaixo do tapete, porque aí toda vez que a gente vai pensar nos problemas da escola é quando já arrebenta algo que é muito grave, né? Você, Diana, você quer falar alguma coisa, suas considerações finais? Realmente priorizem a educação, né? Se a gente pudesse passar assim uma mensagem até para o poder público e para as famílias. Parece óbvio, né, Diana? Mas não é. É porque o óbvio tem que ser dito, aquela coisa do básico bem feito, né? Se a educação for olhada no lugar que ela precisa ser vista, como outros países que são referências em índices de tudo, né? De qualidade de vida, de tudo, né?
eles começam com índices de educação muito valorizados. E isso começa realmente pelo poder público, porque, como a Adriana falou, o número de escolas públicas é muito maior do que o número de escolas privadas. Então, vamos conversar sobre isso, né? Conversar, sim, sobre discutir as habilidades socioemocionais, não só de crianças, mas de adultos que estão nas escolas, mas tudo vai iniciar pela priorização da educação. E a educação é um serviço. Então, o serviço ele é entregue por alguém, por um ser humano, uma pessoa. E essas pessoas são os professores e são os profissionais que trabalham em escola, por todo mundo, da portaria à direção dessa escola, né? Então, precisa realmente ser olhado com muita atenção, com prioridade, porque é clichê, mas é real. O que a Adriana falou, é óbvio, mas a gente ainda não vive isso aqui como a gente deveria ver. Tudo começa pela educação. Então, esse olhar realmente precisa ser, é urgente, né? Precisa ser visto de maneira urgente. Com certeza. Eu conversei com Diana Quintela, diretora da Minemi. Diana, muito obrigado pela tua presença aqui no programa hoje. Foi ótimo, prazer. Conversei também com a Adriana de Melo Ramos, gestora da Convivere. Adriana, muito obrigado também pela tua presença, mesmo que virtualmente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer poder refletir sobre um tema que é tão importante como mencionou agora a Diana. Sempre bom falar sobre educação, né? Bom, o programa de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo Alesp em Pauta. Até lá!